Olá, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Meu nome é Camila e faço parte da equipe pedagógica do CCB Sorocaba American Space. Com a ajuda da Embaixada Americana, na qual temos uma parceria, nós trouxemos esse tema de extrema importância que faz parte dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E para nos acompanhar essa noite, convidamos a Maria Tereza, que é educadora social, palestrante, consultora em temas como racismo, feminismo e direitos humanos. Maria Tereza, muito obrigada pela sua participação hoje e agora é com você. Boa noite, aí meio boa tarde, meio boa noite para todas, todos e todos, para quem está chegando e para quem vai chegar, que vai assistir depois, e que vai chegar um pouquinho bem mais tarde. Acho que primeiro é agradecer, né, o espaço, agradecer o convite, e dizer da importância de falar a respeito da violência contra as mulheres. É um tema extremamente importante, não só por conta da violência, né? Mas é um tema importante que precisa ser falado. Nós precisamos falar sobre violência. Nós precisamos combater a violência. E a gente não combate a violência, nenhum tipo de violência. Sexismo, racismo, machismo, homofobia, sem que nós falemos a respeito do assunto. Então, antes de eu começar, tem duas coisas que eu acho importante serem ditas. Aqui em Sorocaba, no dia de ontem, duas mulheres foram mortas pelos seus respectivos companheiros. Eu vi a reportagem ontem à noite e assisti a reportagem hoje também na hora do almoço. E duas coisas me chamaram a atenção na maneira como a reportagem foi trazida ao público. E aí eu quero fazer dois apontamentos. O primeiro é dizer que o agressor não tem passagem pela polícia. Isso protege e mantém o imaginário social de que os agressores são bandidos, o que não é verdade. Essa forma de colocação, ela coloca as agressões domésticas nesse bojo de colaborar com a manutenção de frases como ele é pai de família, ele é pai dos seus filhos, ele teve um dia ruim. E uma outra colocação é que a gente precisa criminalizar os responsáveis e não categorizar a agressão. Porque na medida que você diz que esse agressor ele é um bandido, você vai estar categorizando o que ele está fazendo. E eu ouso dizer que todo mundo que está aqui presente já ficou sabendo, já conheceu ou já passou por algum tipo de violência, em qualquer dos níveis, né? Qualquer tipo de violência e em qualquer nível. E essas agressões, elas foram feitas por homens comuns. Então, quando a gente diz que ele não tem passagem pela polícia, aí, né, o apresentador estava dizendo que esse homem ele não tem passagem pela polícia, mas a relação era conturbada. O que vai denunciar, o que denuncia o crime, o que vai denunciar esse crime é a constatação de uma relação perturbada e não o fato dele ter passado pela polícia ou não. Então, a pergunta que fica é por que a gente não fala sobre isso? Por que a gente não fala sobre isso? Que homens comuns batem, agridem, violentam mulheres comuns. A violência contra a mulher, ela não está restrita a... É claro que se a gente fizer aí um recorte, algumas mulheres vão sofrer mais violências que outras mulheres. Mas isso não está restrito a um lugar, isso não está restrito a um bairro, né? Todas as mulheres sofrem violência. Nós sofremos violência pelo simples fato de sermos mulheres. Então, acho que isso é o mais importante de discutir sobre a violência da mulher. É colocar a mulher neste lugar de ter um corpo que está autorizado pela sociedade
para ser violentado, seja psicologicamente, seja financeiramente, seja física, seja de maneira física. Uma coisa muito importante é a ampliação do nosso olhar para a violência feminina, para a violência contra as mulheres. Porque antigamente a gente falava de violência e só lembrava da violência quando a mulher apanhava. Quando a mulher apanhava, a gente achava que ela estava sofrendo violência. Mas eu costumo dizer que a violência contra a mulher, quando essa mulher apanha, é o final da corda. Ela já veio sofrendo vários outros tipos de violência no decorrer do caminho. Então, quando a gente amplia o olhar para a violência, as nossas condições de combater a violência, elas são muito maiores. Então, eu fiz aqui uma pequena apresentação, né, para ir me orientando e a gente conseguir falar de tudo que é importante. Então, são os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Identifique comportamentos que podem levar a um relacionamento abusivo. Pode ir mudando, por favor? Por que esse dia existe? Por que a gente precisa aí de um dia para o combate da violência contra a mulher? Na verdade, por que existem vários dias no nosso calendário que vão tratar a respeito da violência contra a mulher? A campanha dos 21 dias de ativismo contra a violência de gênero tem por objetivo sensibilizar e mobilizar o público em todo o mundo para conseguir a erradicação desse tipo de violência e pela garantia dos direitos humanos das mulheres. Então, é interessante a gente pensar que o objetivo é sensibilizar um público mundial para que esse problema seja erradicado. Então, por aí a gente já percebe que isso não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. E essa campanha ela teve origem por conta do assassinato das Las Mariposas, que elas foram mortas no governo do ditador Rafael Trujillo, que presidiu a República Dominicana de 1930 a 1961. Essas mulheres elas eram militantes dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. E elas, por isso, foram assassinadas, né? Então, o que demonstra que esses corpos, inclusive, quando eles insurgem, né, contra a sociedade que os oprime e os violenta, eles também, as suas vidas são tiradas. Pode passar? Como que é a violência doméstica na atualidade? A violência contra a mulher é um problema social presente tanto no âmbito doméstico quanto no público, em diferentes vertentes, que é o que eu já falei ali um pouquinho no começo. Essa violência não está confinada a uma cultura ou a uma religião, né? Ela está vinculada a um corpo, a um gênero. Atingir a igualdade de gênero é uma maneira de erradicar as violências que perpassam, né, as mulheres. Para isso é preciso rever e ressignificar as regras sociais e os papéis que as mulheres cumprem. O que é importante a gente pensar quando a gente está falando de violência doméstica? A violência doméstica, ela é fruto de uma cultura que coloca as mulheres num papel de submissão. Então, nós temos mulheres para lavar, passar, cozinhar, parir, e nós temos homens para mandar que essas mulheres cozinhem, lavem, passem, tenham filhos e coisas do gênero. Então, quando a gente está falando de erradicar a violência doméstica, a gente está falando de erradicar a violência contra a mulher, a gente não está falando só de punições ou de criminalização. A gente tem que falar de uma transformação do pensamento da sociedade. A gente tem que pensar que homens e mulheres precisam estar no mesmo lugar, não necessariamente um lugar de poder e de decisão, mas no mesmo lugar de corpos humanizados. Porque a quantidade de homens que morrem por violência doméstica, por exemplo, é infinitamente menor do que a quantidade de mulheres que morrem. Porque homens também morrem, também passam por violência doméstica. Mas se a gente for comparar esse quantitativo, ele é muito menor.
E homens que morrem por conta de violência doméstica, normalmente eles morrem por conta da defesa dessa mulher. Que ela cansou de apanhar uma vida inteira e um dia ela ferveu uma chaleira de água e jogou no ouvido do companheiro. E aqui não é fazer um juízo de valor, se está certo ou se está errado. É dizer que para que essa violência seja erradicada, não adianta a gente engrossar as leis. O que a gente precisa engrossar é o diálogo. O que a gente precisa engrossar é a ressignificação dessas regras sociais. Então, meninas vestem rosa, meninos vestem azul, meninas brincam de boneca, meninos brincam de carrinho, meninas quando sentam têm que fechar a perna, meninos quando sentam ocupam todo o espaço de um sofá, meninas lavam louça, meninos assistem o jogo de futebol. São esses comportamentos que precisam ser mudados para que a gente possa erradicar qualquer tipo de violência. Seja violência contra a mulher, seja violência contra os negros, seja violência contra a população LGBTQIA+. E quando a gente está falando de violência, a gente está falando de opressão. E quando a gente está falando de opressão, a gente está falando de alguém que está em cima e alguém que foi colocado embaixo. E essa situação vai oprimir. A partir do momento que a gente começar a repensar os papéis da sociedade, repensar o papel da mulher, passar a repensar o papel das pessoas negras, repensar o papel das pessoas LGBTQIA+, a gente automaticamente vai ter uma mudança de comportamento. Se a gente tiver uma mudança de comportamento, automaticamente a gente vai viver numa outra sociedade. Porque um grande engano, na verdade, isso é um comportamento, é quando a gente fala da sociedade, a gente fala da sociedade, como se ela fosse um ente apartado das nossas ações e das nossas atitudes. Quando, na verdade, quando a gente fala de sociedade, a gente fala de cada um de nós. A gente vai falar dos comportamentos que a gente tem a respeito dos mais variados assuntos. Dos assuntos que estão ali, ó, no nosso âmbito, né, no nosso pequeno mundinho, na nossa casa, na nossa família, dos nossos amigos, e do que a gente vê para fora da nossa casa. Então, são essas opiniões e esses comportamentos que precisam ser ressignificados. São essas regras sociais que precisam ser repensadas. Pode mudar? Então, quando a gente está falando mais especificamente de violência contra a mulher, a gente tem aí alguns sinais, né? Alguns sinais que esses relacionamentos, como bem disse o repórter da televisão ontem, a gente tem alguns sinais que vão demonstrando que tem alguma coisa errada nessa relação, que tem alguma coisa errada nesses comportamentos. E aí eu separei algumas atitudes que podem começar, né, a denunciar um comportamento que pode ser agressivo no final dessa relação, que são sinais para a gente, né, aquele momento em que aquela luzinha acende, aí você fala, opa, ele constantemente te humilha e te embaraça? Essa pessoa com qual você tem uma relação te coloca para baixo? Diminui as suas conquistas? Costuma flertar com outras mulheres na sua frente? Seus diálogos são, na maioria das vezes, carregados de sarcasmo e têm um tom de voz desagradável? Parece que ele tem uma inveja irracional de você? Apresenta constante comportamento de dominação e controle? Isola você dos seus amigos e dos seus familiares? Atenção, isso nem sempre é fácil de perceber, porque começa com uma crítica aos seus amigos e seus familiares, e aí vai demonstrando tranquilidade, por exemplo, quando você sai com seus amigos ou quando você vai passar uma tarde na casa de uma tia. Mas quando você chega, aí a pessoa já está mal-humorada e já está te criticando de novo. Esses são comportamentos que vão, que precisam chamar a nossa atenção.
Porque uma das coisas que foram ditas na reportagem hoje, na verdade, hoje, eu ouvi hoje, o repórter disse o seguinte, que a relação era uma relação conturbada e a mãe veio visitar. Então, no momento que a mãe veio visitar, a situação ficou insustentável. Isso já vai demonstrando, né, um comportamento de posse, né? Então, aquela coisa assim, você vai com essa saia? Nossa, mas você vai botar essa calça? Ai, acho que essa blusa está decotada, está frio. Não quer pôr uma jaqueta? Acho melhor você não pôr esse salto. Nossa, vai ficar muito alta. Não, acho melhor você trocar de roupa. Ai, mas você vai sair com ela? Não acho que ela seja uma pessoa para ser sua amiga. Nossa, mas você vai tomar outra cerveja? Eu acho que mulheres não deviam beber. Sozinha você não vai. Aquele seu amigo do trabalho vai estar lá? Então eu vou junto. Essas atitudes, no início de uma relação, elas parecem sinônimos de preocupação, de cuidado, né? De amor. Amor em excesso, a gente também precisa tomar cuidado. Porque nenhuma relação é saudável quando você precisa mudar o seu jeito de ser para agradar o outro. E é diferente quando o outro faz uma crítica ao seu comportamento na intenção da transformação, de que você reveja um posicionamento que está equivocado, para que você desenvolva outras possibilidades. Isso é uma coisa, né? A crítica, ela é sempre bem-vinda quando ela serve para que você cresça, para que você desenvolva, né? Para que você tenha uma transformação na elaboração do seu pensamento e do seu comportamento. A crítica, ela não é construtiva quando ela parte do princípio da sua transformação para agradar o outro. Se você que tiver que sair da sua caixa para entrar na caixa do outro, para que o outro fique feliz, já é um indicativo de que tem alguma coisa errada aí. Aí vocês podem até dizer, mas a pessoa não quer que a gente mude. Não, a gente pode mudar. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista é que as mudança é igual passagem de avião, pessoal e intransferível. A gente não muda por causa do outro. A gente muda porque nós percebemos uma necessidade de mudar. Mas eu vou mudar para fazer ele feliz. Mas e você? A sua porção de felicidade não pode ser menor do que a porção de felicidade que você vai proporcionar para outra pessoa. Porque em algum momento essa porção vai faltar para você. E talvez o outro não retribua essa porção não é nem na mesma quantidade, mas é na mesma qualidade. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses sinais, porque eles são, assim, o gatilho para que relações conturbadas fiquem mais conturbadas e acabem tirando a vida das pessoas. Muda para mim, por favor. A violência, ela tem um ciclo. A violência doméstica, ela funciona como um sistema circular. Então, ela começa num aumento da tensão, e aí ela chega no ataque violento, e depois ela volta para a lua de mel. O que é isso, né, exatamente? Linkando com o slide anterior. O momento da tensão é o momento da saia, né? Mas você não vai tirar essa saia? Mas você vai com esse sapato? Acho melhor você colocar outra blusa, né? E aí isso pode virar isso pode se inflamar,
E esse momento da tensão, ele tem muitos motivos, né? Você pode ter aí um homem que está passando por um problema, seja ele financeiro, seja ele pessoal, seja ele emocional, seja ele no trabalho, né? E são esses pequenos detalhes da convivência que precisam ser conversados. Por isso que no começo eu falei o quanto é preciso falar a respeito dos assuntos, né? O quanto é preciso que as situações nubladas da nossa convivência, como é necessário que elas sejam dissolvidas. Então, se você tem um companheiro ou uma companheira que está vivendo um momento, né, um momento de dificuldade, e essa pessoa ela tem um traço daqueles sinais todos que a gente conversou no e-mail anterior, a gente vai ter um momento de tensão, que vai ser, e o acúmulo desse momento de tensão, ele vai se transformar no próximo passo, que é o ataque. E esse momento de tensão ele vai ser agravado principalmente quando o nosso sentido de sobrevivência, quando ele aparece, é a negativa. Ah, não, não vou tirar a saia, tá calor. Ah, não, mas eu gosto dessa blusa, mas ela é minha amiga, mas eu estou indo na casa da minha mãe, né? E isso é a negativa do outro. Então, se o outro tem o seu corpo, né, tem o seu ser mulher, enquanto sua propriedade, ele acha que ele vai poder fazer exatamente o que ele bem entender. Então, se ele mandar você tirar saia, você vai tirar saia. Se ele falar para você não ir, você não vai. E no momento que você disser não, mas por que eu não posso? Mas qual o motivo disso estar acontecendo? Por que é que você está agindo desse jeito? Isso pode virar uma explosão e virar um momento do ataque. E aí, depois do ataque, você vai ter aquele momento que é o chamado da lua de mel, que é o momento do arrependimento. Meu Deus, o que eu fiz? Nossa, eu perdi a cabeça. Por favor, eu jamais imaginei que eu fosse capaz de fazer uma coisa dessa. Não, eu te amo. Você é a mulher da minha vida, você é a mãe dos meus filhos, você é a mulher que eu sonhei estar comigo. Eu levei você para o altar, você tem meu sobrenome. E aí todas as justificativas, né, plausíveis para que aquela situação seja absolutamente apagada. Essas são as fases, né, do ciclo da violência. Passa para mim, por favor. E aí é a explicação, né? O momento da tensão são as tensões acumuladas no cotidiano, as injúrias, as ameaças, né? E que aí vai criando nessa mulher essa sensação de perigo iminente. É quando a gente fica sempre calada, ou quando a gente vai falar alguma coisa e primeiro respira, sente, né, o ambiente, sente como a pessoa vai chegar, e aí está sempre pisando em ovos, porque não sabe o que pode acontecer com qualquer coisa que você disser, ou com uma criança que está brincando e de repente deixa cair alguma coisa no chão, ou com a vizinha que chega no momento que não estava sendo esperado, ou com uma ligação que você recebe do seu trabalho. O ataque vai ser o agressor maltrata física e psicologicamente a vítima, e esses maltratos tendem a escalar na sua frequência e na sua intensidade, que foi o que eu falei no começo. Quando uma mulher chega na delegacia para fazer um BO e ela ela foi agredida fisicamente, né, isso não foi a primeira vez. Quando acontece de uma agressão ser realmente séria no sentido de desfigurar uma mulher ou então levá-la a óbito, isso não aconteceu a primeira vez. Essa história de que caiu a lata de ervilha do armário na minha cabeça, preste atenção, porque começa com aqueles sinais
Começa na humilhação. Essa comida tá horrorosa, você não sabe cozinhar, você não sabe fazer nada. Onde eu estava com a cabeça quando eu casei com você? Essa frequência e essa intensidade começa quando você chega em casa super feliz, ou porque você ganhou uma promoção, né? Ou porque você conseguiu aí uma vitória, seja ela qual for, e você chega super entusiasmado, você vai dividir aquele momento e ele olha para você assim, nossa, muito barulho por nada, você não acha? Essa frequência e essa intensidade, ela vai lá naquele comecinho, e quando você fala assim, eu vou sair com as minhas amigas porque é aniversário da fulana, ele fala, vai, tá tudo certo. E aí, quando você chega, o bico dele tá lá em Votorantim, e nada mais do que você fizer aquela noite vai prestar. A violência psicológica, ela é tão maléfica quanto é a violência física. Porque a violência psicológica, ela tira a gente do nosso estado de normalidade e de sanidade. Uma pessoa fala para você o tempo todo que você não é inteligente, que você é feia, que você é gorda, que você não sabe cozinhar, que você não sabe criar os seus filhos, né? Que tudo que você faz tem um defeito, isso vai minando a nossa autoestima. Isso vai retirando da gente a nossa capacidade de se enxergar enquanto indivíduos. E aí, quando chega na fase da lua de mel, que o agressor envolve agora a vítima de carinhos e atenções, desculpando-se pelas agressões e prometendo mudar. Nunca mais voltará a exercer a violência. Neste momento, é um momento que a gente já está tão fragilizada, que a gente já está tão, né, na tampa, que a gente tem essa sensação de que agora vai mudar. Agora não vai mais acontecer. Ele está arrependido. Mas isso é um ciclo. Isso vai começar tudo de novo em algum momento. Passa, por favor. E aí, quais são os motivos que favorecem a permanência na situação de violência? Medo que o agressor se torne mais violento, a esperança de que ele mude, a preocupação financeira com a manutenção da família e a vergonha de se expor publicamente aos episódios de violência. Esses medos, eles estão principalmente relacionados àquilo que eu falei no slide anterior, da nossa incapacidade de nos enxergar enquanto seres humanos capazes de lidar e de manter a sua própria vida. Porque a gente já foi humilhada, porque já foi retirada de nós a nossa humanidade. Então, quando a gente resolve, né, a gente se descortina para nós, né, a possibilidade da retomada da nossa vida, a gente vai ficar sempre com essa fragilidade exposta. Normalmente, as mulheres, não todas, né, mas assim, existe um grande número de mulheres que passam por situação de violência que elas não trabalham, que elas não têm renda. Então, como é que essa mulher vai pegar lá, vai passar a mão nos seus filhos e vai se sustentar? Para onde essa mulher vai? Como que ela vai sustentar essas crianças? Né? Então, quando esse agressor ele chega e ele fala, eu vou mudar, eu te amo, os nossos filhos, né? Para ela é a pseudo-ilusão, né, de que todos os problemas vão ficar resolvidos, porque eu também não tenho para onde ir. E aí é importante também que a gente diga, que a gente tem que entender que situações de violências, elas vão perpassar uma cultura, como eu falei lá, né, no início. Então, muitas mulheres viram suas mães, suas tias, ouviram as histórias das suas avós, passaram por violência.
E elas entendem aquilo como normal. Elas entendem aquilo como uma forma de amar. E aí, quando elas chegam em busca desse socorro, elas ouvem coisas do tipo: homem é assim mesmo, ele está nervoso, ele teve um dia ruim de trabalho, ele é o pai dos seus filhos. Para onde você vai? Que você, se você não sabe fazer nada, se você foi mãe e dona de casa a vida inteira, né? E aí, o que que a nossa família vai falar? O que que o pastor da igreja vai falar? O que que a mãe de santo vai falar? O que que os vizinhos vão falar? Então, por isso que a violência, por isso que eu falei que a violência, ela está estruturada culturalmente. É uma maneira de enxergar determinadas situações. Essa mulher, ela vai precisar de apoio. Eu lembro que a minha prima, tem muitos anos, quando ela disse que ela ia separar, primeira vez que ela falou que ia separar, ela chegou na casa da minha tia e falou: vou me separar. A minha tia falou para ela: você vai para onde? Você pode voltar para sua casa, pegar suas filhas e organizar sua vida e seu marido. Porque você casou. Isso não foi no século passado, gente. Isso deve ter 30 anos, no máximo. Então, quando a gente está falando dos motivos que favorecem a situação, a gente está falando de um comportamento social que também permite as agressões. Pode passar, por favor. E aí, a sociedade também evolui, né? Os comportamentos também evoluem, e aí a gente tem uma grande parcela de mulheres que, cansadas, né, dessa rotina de violência, elas também foram se organizando. Então, o movimento de mulheres é um movimento que vem numa crescente e que vem conquistando, além de muitos espaços, também vem conquistando leis que protejam as mulheres. Então, a gente tem aí a Lei Maria da Penha. Ela foi sancionada no dia 7 de agosto e ela é conhecida como Lei Maria da Penha porque ela combate a violência doméstica contra a mulher, independente da sua orientação sexual. Porque eu vou repetir, violência é um traço da sociedade, como o racismo é um traço da sociedade, como a homofobia é um traço da sociedade. Por isso que aqui está escrito independente da sua orientação sexual. Ela proporciona instrumentos que possam ser utilizados pela mulher vítima de agressão ou de ameaça e é a garantia de que a mulher possa estar em situação de segurança de sua saúde, integridade física, psíquica, moral, sexual e patrimonial, para que possa se reestruturar e recomeçar sua vida longe das opressões que aprisionam. Aqui ele está falando, fala de violência patrimonial. O que é violência patrimonial? É você trabalhar o mês inteiro e chegar no final do mês e ele falar: me dá seu cartão, transfere seu salário para minha conta, né? Ou então, no momento de separação, você ficar absolutamente sem nada, seu patrimônio ser todo usurpado, né? Quem não conhece histórias de casais que sempre tiveram uma vida abastada e no momento da separação essa mulher fica absolutamente sem nada? Quem não conhece histórias de casais que viajavam e que tinham carros e que tinham casas, e aí, quando separa, a mulher descobre que tudo aquilo que eles tinham, né, não estava no nome do seu marido, estava no nome de uma outra pessoa. E aí ela não pôde ter o seu direito. Isso é violência patrimonial. A não garantia, né, da sua sustentação, a retirada do seu patrimônio, retirada do seu direito, né, do seu patrimônio, seja do seu salário ou seja de um patrimônio construído legalmente enquanto casal. Violência sexual é o consentimento, né, é o ato de fazer sexo. Não quer dizer porque eu sou casada com você
que eu tenho que fazer sexo com você sempre que você quiser. Sexo sem consentimento é estupro, inclusive quando a gente está casado. Então, isso são assuntos que precisam ser falados. As mulheres precisam saber a respeito da sua segurança, né? Dos elementos que compõem a sua segurança. E elas precisam saber também das ferramentas, né, que essa mesma sociedade que as violenta, né, que essa sociedade também tem, para que elas possam se proteger das inúmeras violências que elas passam. E a Lei Maria da Penha, ela é fundamental. A Lei Maria da Penha é primordial para garantir a segurança das mulheres. Ela é uma das leis mais completas em relação à defesa e à garantia da vida dessas mulheres. Por isso que ela é tão importante. É muito importante, todas nós mulheres que estamos aqui hoje, que vamos assistir essa live depois, que nós tenhamos o conhecimento dessa lei. É necessário que nós nos debrucemos sobre ela. Ah, mas eu não sou advogada. Ah, mas eu não gosto de ler. Não precisa ser advogada e não precisa ser amante de literatura. Mas é necessário que a gente conheça os nossos direitos. É necessário que a gente saiba aonde esses direitos estão para que a gente possa acessá-los no momento de dificuldade. E mais, é necessário que saibamos para que possamos apoiar outras mulheres. Porque o mínimo de informação que a gente tiver já é um grande passo para mulheres que estão à nossa volta, que absolutamente não têm oportunidade de participar de uma conversa como essa. Sabe aquela história assim, a minha mãe tem uma pessoa que trabalha lá na casa dela, e o marido bebe, o filho bate, ela não sabe o que fazer. Mas você sabe. Isso não quer dizer que você vai lá na casa dela e vai tirá-la de lá. Não, não é isso. Mas é chamar essa mulher, acolhê-la e dizer a ela que ela tem caminhos. Não são caminhos fáceis, mas existem caminhos de proteção e segurança. E é necessário que nós, enquanto mulheres, possamos ajudar, contribuir e colaborar para manter a vida de outras mulheres. Pode passar, por favor. E aí isso linka, né, com o fortalecimento emocional. É imprescindível um trabalho de reflexão com mulheres vítimas de violência. A necessidade de viabilizar um processo de mudança subjetivo paralelo às definições das experiências de agressão. A compreensão do processo de violência e até que ela chegue à tomada da decisão. Isso também é muito importante a gente falar, dessa tomada de decisão dessa mulher. Porque quantas vezes a gente não ouviu dizer, apanhou do marido, fez BO, mas voltou. Olha lá, tá apanhando lá de novo, tá apanhando porque gosta. É fundamental que nós respeitemos a tomada de decisão dessa mulher. Manter o relacionamento agressivo, buscar auxílio para sustentar as 2 primeiras fases do ciclo da violência ou afastar-se definitivamente do agressor. Mulheres que passam por situações de violência, elas não tomam essa decisão assim, do dia para a noite. Acorda e se resolve. São pouquíssimas mulheres que têm essa disposição imediata para essa tomada de decisão. Muitas mulheres voltam para os seus agressores. Muitas mulheres ficam nesse ciclo da violência por muitos e muitos e muitos anos. Então, é fundamental que essas mulheres elas compreendam o processo de violência. A necessidade de viabilizar esse processo de mudança subjetivo, que vai acontecer em paralelo à definição do que ela vai fazer da vida dela. O que é esse processo de mudança subjetiva? É o resgate
da sua humanidade, é o resgate da sua cidadania, é o resgate e a reconstrução da sua autoestima. Por isso que é imprescindível um trabalho de reflexão com mulheres vítimas de violência. Primeiro que elas precisam saber que elas não são culpadas daquela violência. Porque a culpabilização das mulheres também é um fator de importância nos relacionamentos que são conturbados e muitas vezes acabam com a morte dessas mulheres. Então, é necessário que se faça todo um trabalho de resgate dessa mulher, desse lugar de subjugação que ela foi posta. Então, ela precisa saber, primeiro, que a culpa não é dela, segundo, de que ela tem capacidades, e terceiro, que ela pode se livrar daquela dependência emocional. Porque muitas vezes não, né? Na infinita, né, maioria das vezes, esse ciclo de violência, ele está ligado à dependência emocional que essa mulher vai ter desse agressor. Porque ele é pai dos meus filhos, porque ele é o primeiro homem que eu tive, porque ele está passando por um momento complicado, porque ele não fez por mal, porque ele bebe, ou porque ele usa droga. Então, aos homens, né, ao agressor, todos esses motivos justificam a sua violência. E a mulher, aonde ela fica? O que justifica a violência para esse corpo que está sendo aviltado? É a culpabilização. É a comida que não está direito, é a roupa que pôs, é a amiga que fez, é a amiga que tem, é o dinheiro que veio pouco esse mês. Então, é extremamente importante que essa mulher ela seja acolhida, né? Claro que acolhida aí no seu sofrimento, e após esse momento de acolhimento, é preciso trazer ela para essa realidade, para a realidade dessas agressões, né? Para que ela compreenda esse ciclo, para que ela compreenda a humilhação, para que ela compreenda o momento da violência em si, e para que ela compreenda o passo seguinte, que é o passo do arrependimento. E que nenhuma dessas fases ela está contemplada enquanto indivíduo. Então, para que ela tome a decisão de ir para a delegacia, fazer o BO, ela precisa estar fortalecida. Ela precisa estar emocionalmente fortalecida. Ela precisa ter aí uma base que a apoie. E aí, todos os tipos de apoio são bem-vindos. É necessário que ela tenha um apoio emocional, que ela tenha uma família que a acolha, é necessário que ela tenha uma rede que também a apoie e a acolha. É necessário que a gente faça aí uma vaquinha, é necessário que a gente se disponha a cuidar uma vez ou outra dessas crianças, é necessário que a gente consulte toda a nossa agenda telefônica para saber aonde entregar essa mulher. Então, o fortalecimento emocional, ele começa no resgate da humanidade dessa mulher, mas ele também tem todo um caminho que vai envolver todo mundo que está em volta dela. Pode passar, por favor? Então, aqui tem os telefones da Rede de Apoio à Mulher de Sorocaba. Também é necessário que a gente diga que o Estado também precisa ser chamado a compor essa rede de apoio. É necessário que as mulheres tenham condições do Estado, do município, né, enfim, da administração, para que elas sejam acompanhadas e para que elas sejam acolhidas. Então, aqui em Sorocaba, a gente tem o Centro de Referência da Mulher, que é o CEREM, que é ali na Avenida Juscelino Kubitschek. A gente tem o Sim Mulher, que é o Centro de Integração da Mulher. A gente tem a Delegacia da Mulher, que é ali no Jardim América.
e Sorocaba tem o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, esses 4 locais, eles são locais de apoio e fortalecimento desta mulher que está passando por situações de violência. Então, no SEREM, no SIM, no Conselho, no SEREM e no SIM, na verdade, são órgãos da municipalidade, né, que estão organizados para fazer o acolhimento dessa mulher. Então, essa mulher vai ter um atendimento psicológico, os seus filhos também vão passar por um atendimento, porque as crianças são extremamente afetadas por situações de violência, né? Então, é importante a gente pensar que crianças que passam por situações de violência, muito provavelmente no futuro serão causadores de violência. Meninos que veem os seus pais agredindo as suas mães, né? E aí volta lá para o que eu falei, e meninas que vão entender que aquele amor é normal, que a violência é uma forma de amar. E não é. Então, é importante a gente pensar também nessas crianças. Como, vou fazer aqui um parênteses, como também é importante a gente pensar neste agressor. Eu não coloquei aqui, mas aqui em Sorocaba tem um lugar que chama CERAVE, que é Centro de Atendimento ao Homem, que é o centro que elas atendem os homens que praticam violência. Porque esses homens, eles também têm a sua parcela, também existe neles a parcela de opressão da sociedade. Então, homem não chora, homem não veste cor-de-rosa, homem tem que ser macho o tempo inteiro, né? E isso também vai trazendo para esses homens o que a gente tem chamado nos últimos tempos de masculinidade tóxica. Que também é uma masculinidade que precisa ser desconstruída. A gente também precisa pensar que esse homem, ele também passou por violência. Ele também apanhou, ele também pode ter passado por abuso. E a tendência do ser humano é a repetição dos acontecimentos. Então, aconteceu comigo, é natural que eu faça isso para outra pessoa. Então, também é importante que se faça a recuperação desses homens. A justiça também, algumas vezes, quando esses homens eles são condenados por agressão, também é necessário que eles passem por um atendimento, porque é preciso desconstruir a noção de violência que está impregnada nesses homens. Como é preciso desconstruir a noção de violência e de preconceito que está impregnado na sociedade. Porque uma sociedade que foi construída a partir da mão de obra escrava, uma sociedade, uma economia que foi construída a partir da violência sobre outros corpos, a gente tem aí um desenho dessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que ela está pautada na violência, está pautada na posse, que está pautado na hierarquia. Então, um manda e o outro obedece. Então, a gente tem uma sociedade que precisa, com urgência, discutir a violência, que precisa, com urgência, discutir o racismo, discutir o preconceito, porque esses são os pilares da construção da nossa sociedade e, consequentemente, os pilares da construção de cada um de nós, porque nós somos parte integrantes dessa sociedade. Então, se nós não somos quem violenta, nós somos os violentados. E uma sociedade que prega pela emancipação, uma sociedade que prega pela igualdade, uma sociedade que prega pela democracia, ela não pode mais não falar sobre determinados assuntos. Então, é preciso falar de violência, é preciso falar de violência na escola, é preciso falar de violência na igreja, é preciso falar da violência dentro de casa,
É preciso dizer às crianças, é preciso falar a respeito de abuso sexual infantil. Porque meninas são abusadas na sua infância, consequentemente, elas serão mulheres violentadas física e psicologicamente quando forem mulheres adultas. Então, quando a gente está falando de violência contra a mulher, a gente não está só falando de uma mulher que apanha. A gente está falando de toda a sociedade que foi pautada e construída em cima da violência e que vai repetindo os seus comportamentos sistematicamente. Então, quando a gente não conversa a respeito de abuso sexual na escola, a gente está fragilizando o corpo das nossas crianças. Porque se alguém falar, abaixa a calça que eu quero ver o que tem aí, ela abaixa. Porque nunca ninguém falou para ela que não pode. E principalmente se a pessoa que deu a ordem for uma pessoa de dentro de casa, for uma pessoa da sua convivência social, for uma pessoa da qual você está acostumado a ver, se for uma figura de poder hierárquico, seu pai, seu tio, seu avô, seu vizinho, sua tia, sua prima. Então, a gente está falando de relações de poder. Violência também é exercício de poder. Eu mando no seu corpo. Eu mando na sua vontade. Então, você abaixa a calça. Então, você põe a mão em mim. Na medida que meninas e mulheres, e meninos e garotos não são informados da autonomia sobre os seus corpos, eles estão em situação de fragilidade em relação à violência e ao poder dos adultos. Então, é extremamente importante que se fale a respeito de violência. Ah, mas a gente só vai falar de violência? A gente não pode falar de arte, a gente não pode falar de música, a gente não pode falar de cinema, né? A gente não pode falar de coisas leves? Pode. E é fundamental que falemos de coisas leves, que essas coisas que são leves, que elas possam ser a cura das coisas que são pesadas. Mas é impossível a gente falar de viagens quando a gente tem o Brasil sendo o primeiro ou o segundo país do mundo a matar pessoas trans. É impossível a gente falar, né, de, de arquitetura e de jardim quando o número de crianças e adolescentes que são abusados crescem assustadoramente. É inviável que a gente só fale de música clássica quando na nossa cidade 2 mulheres foram assassinadas no mesmo dia. Então, é necessário que esses assuntos venham à baila. E essa iniciativa do CCBU é extremamente importante para que a gente recomece não só o resgate da humanidade dessas mulheres, mas para que a gente comece um processo de informação, de se informar para poder se defender. Pode passar. Então, este aí é o meu contato, meu telefone, Instagram, aonde vocês me acham. Camila, eu acho que a gente pode abrir para as perguntas, né? Se as pessoas quiserem falar, se as pessoas quiserem se colocar, vocês, por favor, podem ficar à vontade. Prontinho, já está aberto. Alguém tem alguma dúvida? Queira contar alguma situação?
Pode sim, Valquécia, fica à vontade. Sim, Nani, quem nunca? Eu acho que quando a gente passa quando a gente passa desse princípio do quem nunca, fica mais fácil da gente procurar ajuda, fica mais fácil da gente conversar a respeito do assunto, né? Porque, como eu falei, a gente vive numa sociedade que está estruturada pela violência. Então, todas nós que somos mulheres já passamos por algum tipo de violência, seja das coisas menores, né? Do tira aí essa blusa ou põe uma jaqueta para cobrir o detalhe, ou seja, ter passado realmente por uma situação de agressão, né? E também é importante quando eu acho super importante, eu acho massa mesmo, quando eu vejo homens participando desse tipo de discussão, desse tipo de debate. E também é importante que os homens participem dessas conversas, não no sentido de julgar os homens e dizer que eles estão errados, não, mas é que da mesma forma que nós, mulheres, né, não conseguimos nos desvencilhar de alguns comportamentos, os homens também não conseguem, também têm dificuldade. Então, a desconstrução do machismo, ela só acontece quando esses homens se dispõem a participar desse tipo de roda de conversa. Não para sair daqui culpado, mas é assim, quando estiver entre os seus, né, quando estiver ali na sua roda de amigos, seja no futebol, seja no bar, e algum dos seus companheiros, né, ou fizer uma piada machista, ou ter uma atitude machista, é poder se colocar, é poder falar, viu, isso aí não é legal, viu, acho que você está exagerando. Porque são essas pequenas atitudes que podem salvar uma vida. Diga, Valquécia, qual é a sua poesia? Boa noite a todos, todas e todos. Camila, parabéns pela iniciativa. Maria Tereza, parabéns pela bela explanação. Meu nome é Valquécia Costa, né? Eu sou assistente social, escritora e poeta. E sempre que tenho uma oportunidade de participar dessas conversas, desses diálogos, eu estou participando, porque hoje eu sou ativista nesse debate, nesse tema. Porque eu sou sobrevivente da violência doméstica, passei por isso 12 anos, e o que me auxiliou foi escrever. E aí eu comecei a escrever sobre os abusos, conheci meu atual esposo, que é o amor, comecei a escrever sobre o amor, e hoje eu escrevo sobre as duas temáticas, como é diferente viver nesses dois relacionamentos. Então eu queria ler uma poesia para vocês que significa muito para mim. A gente sabe daquela palavra empoderamento, né? A gente fala, feminino. E aí eu criei a palavra empoesiamento, de tanto que a poesia me fortaleceu. Cacos de Marias. Estive em Cacos, cheia de espinhos que nem cacto, mas ele também floresce, claro. E a semente que eu plantei foram as rimas que um dia resolvi colocar nas linhas e a poesia me trouxe impacto. Foi a melhor escolha, o melhor ato. A escrita, flor que brotou em mim, juntei meus cabos. Escrevia, e em cada linha eu renascia. Parecia fênix, renascida das cinzas. Mas era eu, mulher, cicatrizando feridas de anos de violência doméstica sofrida. Foi difícil romper com toda aquela dor, e segui acreditando no amor. Esperei, e ele chegou. Toda mulher merece ser flor e não passar por esse amargor. Rompi barreiras com poesia e quero alcançar outras Marias para que se sintam acolhidas. Conseguimos dar a volta por cima
De um jeito ou de outro, os cacos se juntam. E a liberdade não fala, ela grita. Maria, mulheres, Marias, somos a própria ruptura com o machismo de uma vida. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, que coisa linda. Fiquei até emocionada, Valquécia. Muito obrigada pela poesia, viu? Muito lindo. Bom, é uma situação que todo mundo já passou na vida, né? E eu também, com a minha mãe, já passei por uma situação muito difícil também, que eu precisei, inclusive, utilizar essas ferramentas que a Maria Tereza trouxe aqui, o Serem, tive que passar com ela, acompanhar. Então, é algo bem difícil de lidar, mas é compensador. Minha mãe hoje está vivendo bem, está tranquila, ainda passa, né, por algumas recaídas, mas a gente acompanha, ela passa por psicólogo, psiquiatra, e é uma luta, gente, uma luta que a gente não pode desistir. É importante a gente pensar nas artes enquanto ferramentas, instrumentos de cura, como a Valquécia disse. Porque essa história de que mulheres são fortes, e que mulheres conseguem, que mulheres isso, que mulheres aquilo, também nos colocam na obrigação de sermos mulheres maravilhas o tempo inteiro, né? E não é real isso, né? A gente dói, sabe? A gente é maltratado, a gente é aviltada, né? Então, a gente partir de um princípio de arte para a nossa cura é extremamente importante, né? Eu quero agradecer a Valquécia, porque realmente foi muito lindo o que ela escreveu e é muito real, né? Porque mulheres, quando saem de uma relação abusiva, principalmente quando ela é abusiva, assim, até o final da corda, né? Que eu chamo o final da corda, que é quando você apanha realmente, elas saem estilhaçadas. É como você pegar um prato e jogar no chão, né? E aí essas mulheres, a gente vai precisar achar instrumentos que possam ir nos costurando ou que possam ir nos colando, né? Para que a gente consiga virar um grande vitral. E também pensar nessas cicatrizes, né? Olhar para as cicatrizes como parte da nossa reconstrução enquanto cidadãs, porque o que nos leva para frente, o que nos dá possibilidade de continuar, são as marcas, são as cicatrizes. Porque sempre que a gente olha para uma cicatriz, a gente consegue lembrar. É claro que no começo a gente olha com muita dor, no começo a gente olha com muita raiva, no começo a gente olha com muita mágoa, mas depois que isso é dissolvido, a gente olha para essas marcas e como essas cicatrizes com a certeza de que a gente ultrapassou aquela limitação, a gente ultrapassou aquela barreira e a gente está pronta, né, para as novas conquistas, e como disse a Valquécia, a gente está pronta para encontrar o amor. Porque essas situações de violência, infelizmente, elas também preparam o solo do nosso coração para relações mais saudáveis. Porque aí a gente sabe o que é que a gente não quer, a gente já sabe pelo que a gente não quer passar, mas principalmente a gente sabe como chegar lá. A gente sabe de nós, a gente se reconhece, a gente reconhece as nossas limitações, mas, sobretudo, a gente conhece as nossas potencialidades. E quando a gente consegue aí, colando um caquinho, costurando
um pedacinho, a gente consegue fazer um grande mural da nossa existência. E quanto mais capazes nós formos, né, de reconhecer nessas cicatrizes, né, um passo para a nossa própria... eu estou com a palavra melhora na cabeça, mas não é melhora. O próximo passo para o nosso próprio desenvolvimento vai ficar muito mais distante passarmos por situações de violência de novo. Então, é muito importante a gente pensar nas situações pelas quais nós passamos, também com essa lente do conhecimento de si. Então, assim, o que é que está faltando ou o que é que está sobrando, né, para que eu permita ao outro me colocar neste lugar? Que poder é esse que eu não tenho, mas que eu dou ao outro, para que o outro se sinta tão capaz de me estilhaçar? Porque processos de relações abusivas, eles também são processos em que é necessário que a gente olhe para a gente mesmo. Que a gente olhe ou para o nosso excesso ou para a nossa falta. Porque é um poder que a gente dá para o outro. E aí isso vai estar relacionado à nossa história, isso vai estar relacionado à maneira como a gente tem de ver a vida, isso está relacionado a como a gente também se construiu enquanto indivíduo. Então, quando a gente consegue superar uma relação abusiva, a gente consegue estar mais próximas de nós, né? E muito mais longe de futuras agressões. E também vai estar preparada para acolher outras mulheres. Porque é muito mais fácil você acolher alguém que já tenha passado pela mesma situação que você, porque você conhece daquela dor. Então, o julgamento vai ficar mais distante da nossa formulação de pensamento. Alguém mais? O chat aqui, ele fica bombando, né? A Tereza queria falar. Maria Tereza queria falar da violência silenciosa e da indiferença. Então, é muito importante a gente falar a respeito da indiferença. A indiferença é aquela frase que a gente cresceu ouvindo, né? Em vida de marido e mulher, a gente não mete a colher. Porque a gente, infelizmente, é muito umbigado. A gente é muito ligado no nosso umbigo. No nosso umbigo, nos nossos problemas, nas coisas que me afligem. Então, a gente coloca a violência contra a mulher e todas as outras violências nessa caixa. Na caixa do eu não tenho nada com isso porque não é na minha casa. E isso vai fazendo de nós pessoas indiferentes. Isso vai nos colocando num lugar como se a gente estivesse no Olimpo, olhando para baixo, para as mazelas das outras pessoas. Como se a nós, essas violências, como se nós estivéssemos apartados dessa violência. O que é feito para uma mulher deve doer em todas, todos e todos, realmente. Mas ainda não dói. Ainda não dói porque a gente não conseguiu ainda sair desse pseudo lugar de defesa. Vai doer e a gente vai sair dessa situação de indiferença quando a gente tiver a capacidade e a disposição de intervir. A intervenção
é o primeiro passo para a saída da indiferença. E quando eu estou falando de intervir, não é para você arrombar a porta da casa da sua vizinha porque ela está tendo uma discussão com seu marido, mas é ligar no 180 e chamar a polícia. Estou falando de intervir, é quando a gente passa no bar ou passa na rua, né? E principalmente quando a gente está numa reunião de amigos, e aí o nosso amigo, o movimento cresce assustadoramente, é verdade. Quando a gente está numa reunião de amigos, a gente percebe que o nosso brother subiu o tom, ou então deu aquela pegada mais forte, e a gente chama ele de canto e fala, meu, não dá, né? Isso é que vai fazer com que essa movimentação na Delegacia da Mulher, que foi colocada aqui no chat, vai fazer com que ela diminua. Porque a gente precisa entender que a gente vive em sociedade. O que acontece com uma pessoa, seja com uma mulher, seja com um morador de rua, seja um menino negro que morre, afeta a todos nós. A todos nós. Eu acho que a pandemia foi um exemplo, foi, foi um exemplo bastante importante da gente falar a respeito de empatia, de indiferença, né? Do quanto a gente tem disposição de deixar as nossas verdades para que um coletivo possa ser beneficiado. E a violência contra a mulher é a mesma coisa. A gente está caminhando aí, muito provavelmente, para uma quarta onda de Covid, porque muitos lugares da Europa se recusaram a vacinar. Isso é ser indiferente à vida do outro. Qual é a diferença, né, de uma população que não se vacina para um vírus que é mortal e para alguém que está vendo uma violência ou está ouvindo uma mulher apanhar e se coloca no lugar de que eu não tenho nada com isso porque eu estou a salvo na minha casa. Então, ser indiferente também é um elemento também é um elemento também é uma ferramenta, também é um instrumento que colabora para a morte das mulheres. É importante que a gente acolha as mulheres, é importante que a gente fortaleça as mulheres, é importante que a gente fale a respeito da violência da mulher, mas mais importante do que tudo isso é a nossa atitude frente às violências que a gente presencia todos os dias. Quando a gente está numa reunião de trabalho, uma colega nossa vai falar, e aí o homem presente ou interrompe, ou diz a ela que ela está errada, ou repete a mesma coisa que ela falou. É quando a gente está na escola dos nossos filhos e o menino puxa o cabelo da menina e a gente fala, menino é assim mesmo. Ou quando as meninas caem, o meu filho, quando ele era pequenininho, eu tenho um menino de 12 anos. E quando ele era pequeno, ele chegou em casa um dia, ele falou, mãe, eu quero ser menina. Eu falei, Jesus, como assim? Mas deixei. Aí no outro dia ele veio com essa mesma conversa. Falei, meu Deus do céu, né? O que está acontecendo? E aí ele não falou mais no assunto. E aí um dia ele falou de novo que ele queria ser menina. E aí eu já estava, acho que, mais preparada, né? Meu filho, desde pequeno, já sabe que é homossexual. Eu já estava preparada para isso. E aí, quando ele falou de novo, eu perguntei. Falei, Pia, mas por que você está falando que você quer ser menina? Ele falou, mãe, porque quando as meninas caem na escola, a professora põe no colo, a professora beija, a professora limpa o machucado. E eu, quando eu caio, ou qualquer outro menino, ela limpa assim ó, o nosso machucado e fala para a gente passear. Isso é violência, gente. A gente está ensinando para as nossas crianças
que meninos podem sofrer violência e não ter problema nenhum, e que as meninas são frágeis absolutamente, que elas não podem nem cair. Percebe? Como as nossas pequenas atitudes do dia a dia, elas vão reforçando tudo aquilo que a gente está combatendo. Toda criança que cai tem que ser acolhida, você tem que pôr no colo, você tem que limpar o machucado, você tem que beijar, você tem que falar que está tudo bem. Então, neste momento que a gente fragiliza as mulheres, é nesse momento que a gente começa a fragilizar as mulheres e empoderar os homens. Ah, você pode cair, vai, tá tudo certo. E as meninas não. Por que as meninas, então, a gente não pode falar, tá tudo certo para você também, pode levantar? Por que o corpo feminino precisa ser um corpo fragilizado o tempo todo? O tempo todo infragilizado, o tempo todo incapacitado, o tempo todo precisando de proteção. Porque na medida que você coloca corpos femininos sempre à mercê da proteção, você coloca corpos femininos sempre à mercê de situações de violência. Porque essas mulheres não sabem que elas podem dar um grito, que elas podem dar um chute, que elas podem jogar uma pedra. Mas os homens sabem que eles podem estourar um vidro de um carro num acesso de raiva, que eles podem quebrar a cara de uma mulher num acesso de raiva. Porque eles são criados para isso. Então, a gente sai dessa situação, desse estágio de latência indiferente, quando a gente consegue olhar para os nossos comportamentos e, principalmente, quando a gente consegue intervir. A gente não pode ser indiferente a nada. E isso também é um fator importante. Pior, quando você liga para o 190 e a pessoa agredida defende um agressor. Por quê? A gente vive numa sociedade que é machista. Então, essa mulher, inclusive quando ela chega na delegacia, ela sofre uma série de outras violências. Por isso que é necessário que a gente tenha serviços de acolhimento e atendimento a mulheres vítimas de violência, e esses profissionais eles sejam capacitados. Isso não quer dizer que na delegacia da mulher só precise ter mulher. Isso quer dizer que todos os profissionais que lidam com mulheres que passam por violência precisam ser capacitados, homens e mulheres. Porque se eu disse aqui que a gente vive numa sociedade que tem um traço machista, mulheres e homens serão machistas. Então, é necessário que a desconstrução aconteça para homens e mulheres. Sejam eles enfermeiros, sejam médicos, porque aí, quando a gente está falando de violência, essa mulher ela vai ter que passar por exame de corpo de delito, ela vai ter que passar pelo hospital, ela vai ter que passar por uma enfermeira, ela vai ter que passar por um médico, ela vai ter que fazer um exame ginecológico. E essas pessoas, elas precisam estar tão sensibilizadas para aquela violência quanto o guarda que vai na casa dela quando é chamado para fazer uma intervenção numa situação de violência doméstica. Porque senão essa mulher ela vai continuar a ser vitimizada. E ela, continuando nessa situação de vitimização, ela não vai conseguir sair do ciclo da violência. Porque ela não vai se sentir e ela não vai se enxergar capaz de sair daquela situação para que ela possa retomar as rédeas da sua própria vida. Então, defender o agressor é uma atitude de quase todo mundo, né, envolvido nessa rede de atendimento. Então, por isso que é importante que a gente também
participe de movimentos organizados que tratem das questões da mulher, que tratem das questões raciais, que tratem das questões LGBTQIA+. Por isso que é tão importante que a gente tenha uma sociedade civil que seja organizada em busca dos nossos direitos. Porque se a gente busca se a gente busca o direito das mulheres, se a gente busca o direito da população negra, se a gente busca o direito da população LGBTQIA+, se a gente busca o direito da população idosa, a gente não está buscando direitos para serem efetivados apenas para essas populações. A gente está buscando direitos para serem efetivados para todas as pessoas. Porque se uma pessoa ela é violada nos seus direitos, todos nós somos. Se uma pessoa é desumanizada, seja por conta da cor da sua pele, seja por conta da sua orientação sexual, todos nós somos. Porque direito é universal, direito é para todo mundo. Então, se de uma pessoa é retirado o direito da humanidade, todos nós também respinga em todos nós a retirada desse direito. Porque o mundo fica mais violento. Porque vai ficar mais assustador sair de casa às 10 horas da noite. A gente vai passar a morar em condomínios cada vez mais cercados de câmeras. A gente vai ter uma polícia cada vez mais recrudescida. Então, a questão da violência, ela não está apartada do nosso bem-estar enquanto um coletivo de pessoas. A violência, seja ela qual for, ela nos atravessa a todos. Então, ela vai me atingir, porque eu sou mulher e porque eu sou negra, ela vai atingir a minha vizinha, que é mulher e que é idosa, ela vai atingir as minhas primas, porque são crianças e são pequenas, ela vai atingir os homens que podem cometer, que estão mais aptos a cometer violência. Esses homens eles vão ser presos, eles vão ser fichados, eles vão pagar aí uma quantidade, né, por conta de serem presos, de terem que pagar uma fiança. Então, a violência, ela é um guarda-chuva que vai abrigar uma série de outras retiradas de direitos das pessoas. Então, é muito importante a gente ter um olhar ampliado para a violência contra a mulher. Porque a violência contra a mulher, eu vou repetir, ela não atinge só a mulher. Ela vai atingir a mulher, ela vai atingir as crianças, ela vai atingir a família dessa mulher, ela vai atingir a família desse homem, ela vai atingir o emprego que essa mulher tem, ela vai atingir o desenvolvimento psicológico dessas crianças, ela vai prejudicar o aprendizado dessas crianças na escola. Então, a gente precisa pensar na violência, no estrago que a violência faz, seja ela qual for, no tecido social que nos envolve. Então, a gente tem um olhar ampliado para a violência contra a mulher. Que não é só uma mulher que apanha e que faz BO. É uma mulher que está sendo aviltada no seu direito e na sua condição de ser mulher. É uma violência que vai corroer toda uma estrutura social, inclusive de aparato ao atendimento dessas mulheres. Porque se você tem uma delegacia que vitimiza essa mulher, você também vai ter um poder público que ele vai ter um gasto maior, porque essa mulher ela vai precisar ser resgatada na sua cidadania, ela vai precisar de um emprego, aí você vai ter as crianças que vão precisar ser atendidas, e isso vira uma bola de neve absurda. Que bom, Regiane, que você gostou.
Então, eu acho que o recado que fica, eu acho que o alerta que fica, primeiro é que a gente possa observar as nossas relações com uma lente mais ampliada. Amor é legal, se relacionar é legal, mas existem muitas entrelinhas entre o amor que é saudável e entre o amor que pode nos matar. Para que a gente tenha uma visão ampliada em relação à violência. Porque a violência, ela destrói um tecido social que nos envolve. Então, que a violência, ela atinge a todos nós. E que a nossa indiferença, ela também contribui para o aumento da violência. Bom, gente, alguém tem mais uma colocação para a gente encerrar a palestra de hoje? Alguém gostaria de contar alguma coisa? Não? Regiane, você quer falar a respeito disso? Ai, que bom que gostou da palestra, Regiane. Realmente é um assunto bem delicado e que mexe com todo mundo. Aqui já emocionei, já voltei um pouquinho do que eu já passei também. Então, nossa, gente, foi maravilhoso. Uma palestra maravilhosa, viu, Maria Tereza? Muito obrigada por hoje. Muito obrigada pelo convite. Gente, deixa eu só agradecer. Esse tema se a gente começar a falar, a gente nem. Porque, nossa, é um tema muito. Vou falar que é complicado, porque mexe com todas as classes, né? Sim. E, tipo assim, quando. Nossa, gente, barulho de jogo, misericórdia. Tipo, esse tema eu lembro, minha mãe, tipo assim, quando ela brigava com meu pai, eu pequena, eu perguntava o que foi. Aí ela chorava e falava, não é nada não. Aí eu ficava assim, como não é nada não? Uma coisa que faz a pessoa chorar e não é nada não. E tipo assim, eu cresci e falei assim, gente, como que aconteceu algo, ela tá chorando e ela fala que não é nada não, sabe? E nisso eu fui falando assim, não, gente, não é normal um outro falar que gosta e faz o outro chorar e tá tudo bem. Então, sabe, quando fala isso, eu vejo que foi violência. Só que ela nunca, igual ao longo da palestra que vocês estavam falando, ela nunca compartilhou isso com ninguém, ela guardava só para ela. Mas aí, ao longo que a gente foi crescendo, a gente foi notando, falou assim, tá acontecendo isso, mas ela nunca falou. Porque se falasse pelos pais dela que eu conhecia, ia falar igual você falou da sua prima, volta para casa. Então ela aguentava tudo calado. Só que hoje, tipo assim, os anos passaram, minha mãe é outra pessoa. Agora ela fala: eu aguentei isso, eu aguentei. Se fosse hoje, eu não aguentaria mais, sabe? Só que ela teve que passar por isso. É por isso que a gente fala que como informação é uma coisa importante. Como a gente saber o que está acontecendo é importante, né? E principalmente ter espaços em que a gente possa conversar a respeito disso. Sim, Eu quero verdade. agradecer muito a Camila e ao CCBU pela oportunidade, dizer que eu estou à disposição, né, para outras conversas, e aí os meus contatos também estão todos aí, também estou à disposição, se alguém quiser conversar, coisa do gênero. Muito obrigada. Gente, só uma dúvida, é porque Muito lá obrigada, gente, pela apareceu... presença de vocês. Ai, tá falando aqui. Não, eu falei assim, falaram 16 dias de ativismo. No caso, o nome dessa palestra que é hoje ou terá essa palestra outros dias? Eu fiquei meio confusa com isso. Não, o nome da palestra é 16 dias de ativismo, e aí o subtítulo que é a identificação de alguns comportamentos. Na verdade, hoje em dia, a gente tem 21 dias, né, de ativismo, porque começa no dia 20 de novembro, né, no Dia da Consciência Negra, e aí termina no Dia Mundial contra a Violência contra a Mulher.
Ah, sim. Entendi. Muito obrigada pelo esclarecimento. Gente, ó, vou para minha aula. Tchauzinho. Boa noite para todos. Boa aula, muito obrigada. Obrigada. Bom, gente, eu tirei um pouquinho o som aqui que eu estou revezando. Ou eu escuto ou eu falo. Aí, na hora de escutar, eu volto aqui o fone no lugar. Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês hoje. Foi um bate-papo muito bacana, muito gostoso. Foi além das expectativas. E sempre que a gente pode aqui com o pessoal do CCB, a gente vai trazer assuntos super importantes que a gente precisa conversar. E é isso, gente. Se quiserem conhecer a escola também, nós somos aqui de Sorocaba, temos o apoio com a Embaixada Americana, eles que trazem toda a ferramenta para a gente trabalhar esses temas de extrema importância, tá bom? Se precisar, meu nome é Camila, pode me procurar na CCBU, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada.